Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Catherine, eu vou ler um trechinho do livro Deus Contigo, de Clayton Levi, pelo Espírito Augusto. Conflito. Conflito gera inquietação. Inquietação promove a busca. Busca conduz ao caminho. Caminho leva ao autoconhecimento. E o autoconhecimento é a chave para a superação do caminho. Seja qual for a crise, não fujas de ti. No conflito que te visita, poderá estar a um passo do inevitável encontro contigo mesmo. Calma. Dúvidas te cercam? Evita precipitação. Contrariedades te visitam? Ampara-te na paciência. Incompreensões te fustigam o coração? Usa o escudo da humildade. Haja o que houver, tenta manter a calma. Hoje, como amanhã e sempre, Deus agirá em teu favor. Que assim seja, tenhamos uma ótima palestra. Obrigada. Uma boa noite a todos, que a paz esteja presente em todos os corações. Quem está vindo pela primeira vez à nossa casa, sinto-se abraçado por a espiritualidade e todos os trabalhadores da casa. Meus irmãos, como é de costume, no início de todos os trabalhos desta casa, pedimos sempre a presença do nosso Deus, nosso Pai, nos nossos corações, através de uma prece, se harmonizando, deixando a espiritualidade, deixando Deus entrar nos nossos corações como uma forma de luz, uma luz para iluminar o nosso caminho, uma luz para brilhar na escuridão de tantos tormentos da nossa vida. E agora, vamos nos harmonizar com o nosso Pai Maior, com uma prece,
pedindo que Deus esteja presente em todos os corações, iluminando, abrindo cada vez mais os nossos ideais. Que Deus, Cristo, seja o nosso guia intercessor para nós lutarmos e vencermos as barreiras do dia a dia. Pai de infinita bondade, ilumina a nossa família, ilumina todos que a gente ama e traz no coração e na mente. Então, Mestre Jesus, com essa energia que está a nos rondar, pedimos a Sua presença e muito mais na nossa vida e no nosso dia a dia. Pai nosso, que estás no céu, em todos os lugares, pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas. Não nos deixe, Senhor, cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Mestre Jesus, esteja presente em todos os corações. Com essa oração, pedimos a permissão para nós trabalharmos agora com a palestra da noite de hoje, com o nosso irmão Fábio, trabalhador, amigo da nossa casa aqui, com muita luz e muita paz. Boa noite a todos. Que a nossa noite seja abençoada com o auxílio do alto, para que o Evangelho de Jesus possa descer da nossa mente, chegar até os nossos corações, nos aquecer, para iniciarmos mais uma semana com muita boa vontade, com perseverança. Afinal, o tema de hoje é inspirado no Consolador prometido, mas com foco, uma luz de esperança, porque o Consolador prometido, ele veio a nós para que nós pudéssemos caminhar com mais suavidade, com mais conhecimento, com mais leveza, essa vida encarnada. A inspiração vem de João 14, 15 a 17, quando Jesus, antes de se despedir dos discípulos, ele promete esse Consolador, que há não mais do que 160, 170 anos está à nossa disposição para a nossa consulta e estudo. Mas antes de entrarmos nessa bênção, vamos entender um pouco melhor como que foi o contexto na qual Jesus promete esse auxiliador, esse advogado da sua causa para todos nós. O contexto na qual Jesus começa a preparar os discípulos para que eles seguissem com a caridade, com o autodesenvolvimento, levando a mensagem do Cristo a todos os povos, mas agora não mais com ele. Agora ele, já sabendo que partiria em breve, e isto está registrado em João 13, para quem quiser consultar. É uma passagem muito linda. Faltava poucos dias para a comemoração da Páscoa judaica, e Jesus, já sabendo que estava próximo de partir para se encontrar com Deus, ele, em uma ceia, reunido com os apóstolos, retira sua capa, toma de uma toalha, ata sob o seu dorso, pega uma bacia com água e começa a lavar os pés de cada um dos discípulos. Quando ele
finaliza esse ato de humildade e generosidade, ele pergunta a eles: vocês entendem o que eu faço? E como se o silêncio respondesse, ele então mais uma vez contribuiu para o conhecimento de todos aqueles que estavam com ele mais próximo, que ele tanto amou e amou até o final. Ele diz: vocês dizem que sou o Senhor e o Mestre. Vocês falam bem, eu sou o Senhor e o Mestre. Mas assim sendo, se eu lavo os pés daqueles que me seguem e que eu amo, vocês também deverão lavar os pés um dos outros. E é possível que naqueles momentos eles ainda não entendessem o cerne dessa questão, desse ensinamento. Afinal, nós ainda estamos aprendendo essa lição de lavar os pés dos nossos irmãos. Mostrava Jesus que, independente da grandeza do ser ou da hierarquia na qual ele pertence, fazer o bem cabe a qualquer um de nós. E esta lição era muito importante que os discípulos absorvessem, porque não mais estariam com o Mestre fisicamente, mas estariam com o apoio da providência divina, a qual apoiava o Mestre e toda a obra junto aos apóstolos. Então, feito isso, agora com mais um momento de reflexão, desta forma em João 14, Jesus pede aos seus discípulos: ame a Deus, ame também a mim. Para onde eu vou, irei preparar-vos um lugar, e quando chegar a hora, eu voltarei para que todos vocês possam vir comigo. E onde eu estiver, vós estareis junto comigo. E um deles, não sabendo ou não entendendo a mensagem do Mestre, pergunta: mas Mestre, que lugar é este? Para onde tu vais? E Jesus responde: para onde eu vou, vós não podeis ir ainda, mas vocês conhecem o caminho, e vocês seguirão esse caminho. E aí, mais uma vez, outro apóstolo pergunta: mas Mestre, qual é o caminho? Nós não sabemos qual é o caminho. Ora, Jesus, com toda amorosidade e paciência, responde: mas vocês estão comigo há tanto tempo e não compreendem que eu sou o caminho, a verdade e a vida? Que se não for através de mim, vós não chegareis ao Pai? E nós ainda estamos internalizando essa mensagem até hoje, porque é muito profunda. Até na doutrina espírita, como a primeira questão tratada no Livro dos Espíritos, que é Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, resume na forma da criação, na qual nós podemos, seres humanos, abarcar, que tudo que não tem a mão do homem é obra de Deus. Logo, nós não temos condições ainda de entender a grandiosidade de Deus. Nós que já vivemos mais de 2000 anos com a contribuição das diversas religiões, com o advento do Consolador prometido, que é a doutrina dos Espíritos, que agora trata de uma forma mais clara
através do uso da razão e do uso da ciência, para poder não restar mais dúvidas, para tirar o véu de certos mistérios. Ainda não conseguimos compreender a grandiosidade de Deus. Imaginem nesse contexto, há mais de 2000 anos, quando as tradições, em sua maioria, eram passadas de forma verbal, porque a escrita ainda era muito pouco difundida. Mas a promessa se cumpriu e o auxílio veio até nós, através de Jesus. Kardec, codificando a doutrina dos Espíritos, Kardec fez, através de questões que todos nós gostaríamos de ter feito para Jesus, Kardec compilou as respostas dos Espíritos e contribuiu, logicamente, com a organização que a doutrina nos apresenta até hoje. O Livro dos Espíritos é o cerne da doutrina espírita. Os demais livros da obra espírita, são extraídas dessas questões que contém no Livro dos Espíritos. E ele foi publicado em 18 de abril de 1857. É interessante que, sendo o Consolador prometido e cumprido a promessa de Jesus, nós vamos utilizar deste pensamento para refletirmos como a nossa vida tem se tornado mais suave, mais leve, através desse conhecimento, porque fora para isso que Jesus prometia um auxiliador, para que nós pudéssemos compreender a sua mensagem, relembrar muitas da que ele falou, e também que a contribuição dos espíritos, da sua legião de espíritos bons, pudesse explicar tantas outras que à época seriam muito difícil de compreensão, assim como nós temos o relato de Nicodemos conversando com Jesus, e ele, sendo um doutor do Sinédrio, não compreendia o que era nascer da água e do Espírito. Imagine se a doutrina espírita não trouxesse, junto com essas questões, novos alcances para toda a coletividade. E quais são esses alcances? Tem alguma coisa que contradiz as leis anteriores, que contradiz a outras religiões? Não. A primeira delas é a crença em Deus. É uma coisa comum em todas as religiões, porque isso não depende da religião, já está dentro do nosso DNA espiritual, a crença em Deus. Agora, a imortalidade da alma já começa um esclarecimento espírita da importância de nós entendermos de que, através do Livro dos Espíritos e das obras espíritas, o fundamento principal que está por trás disso é nós entendermos que a vida continua, que a veste do corpo é uma experiência, que estamos aqui em aprendizado para aproveitarmos da melhor forma possível, mas a vida continua com a imortalidade da alma. Aliás, a vida de cada um de nós é única. Várias são as existências corporais. E a comunicação, um diálogo entre dois mundos. Por que é necessário isso? Para lembrarmos do que Jesus nos ensinava, para nos atentarmos às leis que temos que respeitar enquanto encarnados, porque nós temos livre arbítrio. É certo que a nossa liberdade é relativa,
Mas quando optamos pelo bem, colheremos o bem. Mas enquanto das nossas resoluções menos felizes, se nos tornarmos rebeldes, colheremos o fruto amargo. E isso logo em breve, porque nesse grande projeto de o ser humano chegar à perfeição, todos nós prestaremos contas pelos nossos atos. E a comunicação com os Espíritos serve para nos alertar de que muitos, assim como Jesus, venceram, combateram o bom combate e nos dão a mensagem de que é possível vencer as provas dessa vida e ter sucesso na imortalidade da alma. Outros sim vêm nos alertar que é possível que caímos, que nos machuquemos, mas sempre é importante levantar, reconhecer o que precisa ser melhorado e seguir em frente. Também vem nos alertar a respeito da pluralidade dos mundos habitados. A Terra não é o único plano habitado que existe. O universo se estende aos trilhões de sistemas solares, cada qual com um projeto harmonioso, porque aprendemos também na doutrina dos Espíritos que o código moral na qual nós estudamos e que nos baseia para a nossa vida ser uma vida mais coerente, ele é universal. Se assim não fosse, provavelmente nós, seres humanos, já pudéssemos estar com o planeta invadido há algum tempo. Já poderíamos ter opções de estar em mais de um planeta, buscando uma alternativa. Mas enquanto o nosso ciclo aqui terreno não alcançar a vibração necessária para que nós possamos alcançar novos voos em sabedoria e moralidade, aqui vai se continuar sendo a nossa escola abençoada. E a reencarnação, que é esse mecanismo de sabedoria que trata da justiça divina. Ora, se nessa existência eu sofro e não é por nenhum ato desta mesma vida, há de ter uma causa em outra vida. A justiça divina, através desse mecanismo, estabelece que estaremos estagiando em diversos papéis em outras vidas. Muitos de nós possivelmente já encarnamos em vários continentes, em várias profissões, exercendo laços de aprendizado com muitos irmãos. Mas essa é para ser a nossa melhor estada, porque tudo que aprendemos jamais se perde, fica impresso no nosso perispírito, para que possamos usar destes talentos para evoluir cada vez mais. Então essa lei que se trata de uma evolução espiritual é uma oportunidade para todos nós. Certamente que, como nos explica a doutrina, participamos da nossa encarnação, muitas vezes pedindo para nós provas até mais fortes do que a nossa capacidade de compreensão. Graças ao planejamento e ao ministério da reencarnação, é concedido a cada um de nós o fardo que é possível carregar e os talentos que nós possamos aproveitar. Não nos enganemos, é possível que tenhamos muito mais talentos do que estejamos utilizando. Não esperemos para nos desafiar a fazer novos empreendimentos.
dar um passo à frente, esperando estar com o cenário todo pronto para darmos esse passo. Jesus não exemplificou dessa forma. Ele não ficava mais que 3 dias em uma cidade, em um local, em uma casa. E imagine que com uma peregrinação nesse nível, quantos desafios ele enfrentou. E aí, os relatos que nós temos sobre esses exemplos de Jesus, em nenhum momento ele abusa dos seus talentos. Ele utiliza com o propósito da sua missão aqui na terra, de deixar uma exemplificação prática de como cada um de nós pode combater um bom combate. Em cada situação, em cada movimento, ele atribuía essa condição não a si próprio, mas a Deus, porque ele estava em comunhão plena com Deus, e é isso que nós estamos buscando. Por isso temos o auxiliador, o consolador, para que nós entremos em comunhão com Deus no nosso dia a dia, nas nossas adversidades, para que compreendemos as leis divinas quando nós encarnamos. Todas essas leis, a da adoração, como ela já é uma lei natural, é mais fácil de compreender. Amar a Deus sobre todas as coisas é muito mais fácil, porque já é uma lei natural. No entanto, tem outras leis que às vezes conflitam com os nossos interesses, com as nossas vontades, não porque essas leis não sejam de sabedoria divina, pelo contrário, porque nós ainda nos tornamos em alguns momentos rebeldes a aceitar a vida como ela é, em aproveitar a oportunidade que se estende a cada um de nós. Exemplo, o trabalho. O trabalho é a forma como o homem desenvolve a sua capacidade intelectual e contribui com a obra divina. Imaginemos nós, se os nossos antepassados não tivessem se esforçado, labutado, suado, conquistado, se nós teríamos o que nós temos hoje à nossa disposição. Se alguém não tivesse estudado, abdicado da sua própria liberdade, do seu tempo, para desenvolver remédios, para trazer a cura, para escrever um livro que viesse auxiliar a toda a humanidade, imaginemos em que época ainda estaríamos vivendo. E a lei da reprodução, ela se aplica também ao mundo vegetal e ao mundo animal. Se a lei da reprodução não existisse, a vida física na Terra não seria possível. Cabe ao homem ampliar os seus horizontes, e hoje nós vemos que as mesmas plantas que existiam há 1000 anos atrás foram desenvolvidas, estão sendo desenvolvidas, e outras mais surgirão, porque a lei da reprodução, ela é aberta para o homem, porque o homem precisa de nutrientes, mas essa lei é uma lei divina, é uma lei natural. E a lei do progresso, só para citar mais algumas, para não nos estendermos neste ponto, mas vejam como dentro de uma reencarnação, como pode ser complexo nós lidarmos no dia a dia com tantas leis atuando sobre nós, se não tivermos o conhecimento da imortalidade da alma. Se não entendermos que essas leis são leis naturais e que estão interagindo levando nós para um propósito de desenvolvimento intelectual de um lado e moral de outro, mas que isso também passa. Como Chico dizia, toda dor, todo sofrimento, toda angústia passa.
as alegrias momentâneas, as nossas conquistas materiais importantes, fazem parte do progresso, mas também passam. O que não passam são as virtudes que a alma desenvolve dentro de um corpo físico, sendo testado ao seu limite. Mas o limite de Jesus, o limite suave e um fardo leve, porque ele exige apenas que nos amemos, mas na profundidade da sua doutrina. Não dizer eu te amo, mas ser aquele que deseja para o próximo na mesma força que deseja para si. E o Espiritismo, através desse Consolador, ele vem também trazer uma contribuição muito importante para que, já sabendo que nós somos imortais, que os ciclos que nos rodeiam, eles têm um começo, uma maturidade e um fechamento. Em tudo, nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos e vamos perder esse corpo pela falência dos órgãos, quando não antes, por alguma tragédia. Mas se nós conseguirmos prestar atenção, cuidar, lembrar que existe também uma lei de conservação e que não só a parte física, mas a parte espiritual precisa ser cuidada para que o equilíbrio nos torne pessoas mais vibrantes, com a mente aberta, a consciência ampliada. Nós precisamos também entender como que se dá esse momento de desencarne. E o Espiritismo vem trazer um alívio, tanto para o nosso momento que vai acontecer, como quando temos essa dor de algum parente, de algum amigo, uma pessoa especial que parte antes da gente. Então ele é uma consolação, porque nós passamos a entender de que, e como Jesus dizia, me recordo que em João 14, Jesus disse aos discípulos: vocês deveriam estar felizes porque eu vou me encontrar com o Pai. E eles não estavam felizes, eles estavam com medo, que era natural pela conjuntura da época. E nós também, na medida do possível, sempre que depararmos com a situação, lembremos da mensagem de Jesus, que ele está partindo para se encontrar com o Pai, que é um momento de sentimento, mas devemos, por outro lado, também sentir a felicidade daquele que parte, que agora vai realmente espirituais e vai compreender toda essa dinâmica na qual viveu. Porque para que nós, vida e a possibilidade da comunicação, sim, nós sabemos que temos essa possibilidade. Nós espíritas sabemos do trabalho que Chico fez com as cartas das mães que precisavam ser consoladas porque ainda não compreendiam, na profundidade, como que a doutrina espírita explicava os fenômenos da passagem e do reencontro possível que tem no mundo espiritual. Mas a dor era muita, e Chico, com aquele coração grandioso que tinha, quando era permitido, psicografava uma carta para as mães, dando notícias do filho, ou do amigo, ou do esposo, ou do parentesco que já tinha partido. Mas como nós somos estudiosos do Espiritismo e nós cremos sabemos que a imortalidade é um fundamento muito importante e no qual nós nos encontraremos em outro momento, talvez nós não precisemos mais de uma mensagem do alto. Precisemos fazer a nossa parte, estudar as obras para compreender que, como nós vivemos aqui na Terra encarnados,
vai refletir diretamente como que vai ser a nossa passagem. Mais adiante eu vou falar um pouquinho a questão das obras, na qual o livro Céu e Inferno me chama a atenção nesse aspecto que eu havia falado, da comunicação. Porque lá, na primeira parte tem a base, tem a parte teórica a respeito do conceito de céu e inferno, mas na segunda parte tem o depoimento de mais de 60 espíritos que partiram nas condições mais diversas, uns tristes, outros felizes, outros muito felizes, dando seu depoimento de como que foi a sua vida terrena de encarnado e qual a consequência no mundo espiritual. Então é uma recomendação para quem gosta de entender como esse mecanismo se dá, quais as consequências de alguns comportamentos, como que eu entendo a consequência disso no mundo espiritual. É uma excelente obra, porque o Espiritismo é fé e razão. Essa é a base do conhecimento espírita. Não basta nós ouvirmos algumas palestras, lermos alguns encartes de espiritualidade, para nós compreendermos efetivamente, através da ciência e da razão, como que esses fatos se desenvolvem. Por isso nós recomendamos a leitura das obras básicas do Espiritismo. Todas elas são importantes, mas as obras básicas, elas, além de nos trazerem um conhecimento vasto sobre como nós devemos agir, como nós devemos desenvolver virtudes, ela abre os horizontes para as outras obras. É comum, assim como vocês, aliás, também sou estudioso, e eu escuto e ouço diversos palestrantes espíritas para também me desenvolver. Mas quando eu completo mais uma obra espírita na leitura, eu entendo muito mais fácil, fica muito mais compreensível e acessível. Por isso a gente recomenda. E essas aqui são os pilares da doutrina espírita. Começando com o Livro dos Espíritos, que marca o início do Espiritismo, 18 de abril de 1857, portanto, próximo mês a gente faz mais um aniversário do Livro dos Espíritos, que marca o Espiritismo. De dentro do Livro dos Espíritos, ele dividido em 5 partes, surgiram as outras obras, como o Livro dos Médios, lançado em 1861, muito importante para quem já estuda, para quem já sente a mediunidade, já está um pouco mais antenado a essa questão. Excelente livro para entender os diversos mecanismos da mediunidade, né? Allan Kardec explora todos os tipos mais conhecidos de mediunidade. Em 1864 é lançado o Evangelho segundo o Espiritismo, que talvez seja o livro, junto com o Livro dos Espíritos, mais lidos da codificação, né? E é o qual contém a parte moral dos ensinos espíritas, né? Porque alia as falas de Jesus nos Evangelhos dos Apóstolos com a visão espírita, dando um complemento para entendimento. 1865, o livro Céu e Inferno, a qual eu falei anteriormente a respeito das comunicações. E 1868, a Gênese, para quem gosta de estudar as origens da humanidade em paralelo com a ciência, com aquilo que aprendeu na academia ou que já leu, lá existe um livro que vai tratar ciência, religião e espiritismo, esclarecendo os fatos, desmistificando
algumas verdades que a ciência veio a trazer uma nova visão. Então, muito interessante a Gênesis. E todos esses livros não são livros para a gente ler em grande quantidade diariamente. São livros que a gente precisa ler uma parte, serenamente, refletir, para que o conhecimento nos toque. Não é um romance, que a gente lê 20, 30 páginas em sequência. Não são histórias. Aqui é ciência, religião e filosofia numa única base. E agora nós vamos chegando para a conclusão dessa reflexão, e eu escolhi a oração de São Francisco para que nós pudéssemos fazer esse fecho. Porque se nós recebemos o Consolador, se Ele veio para nos auxiliar, para que a nossa caminhada fosse mais suave e mais leve, então que nós, através da inspiração da oração de São Francisco, possamos também ser mecanismos, instrumento de paz para todos aqueles que estiverem junto conosco. Então, a oportunidade, a causa e efeito. O ódio, que nós possamos, diante de uma situação em que envolver esse sentimento, entregar o amor, na compreensão, respeitando e trazendo o contraponto do amor. Mas se for uma ofensa, que nós não melindremos, que nós possamos refletir, imaginarmos que nós estaremos sempre sendo desafiados nas nossas fraquezas, para desenvolvermos algo a mais, que nós entreguemos o perdão, para não nos conectarmos com aquela ofensa, porque quando nós perdoamos, nós liberamos. Quando nós não perdoamos, nós conectamos com a situação e com aquela pessoa. Ninguém quer isso, mas é preciso entender como que funciona a lógica na qual nós estamos inseridos. É preciso perdoar para se libertar. Mas se houver discórdia, que nós possamos nos unir. Na discórdia não precisa ter um ganhador e um perdedor. Em alguns momentos, sejamos nós a boa vontade de nos unir para fazer algo novo, mesmo que não seja da forma como nós gostamos ou da melhor forma que imaginamos, mas é possível que tenhamos um novo aprendizado quando nos permitirmos fazer algo com outras pessoas. Na dúvida, que nós tenhamos fé, e queira Deus que a nossa dúvida não seja sobre o Espiritismo, sobre a imortalidade da alma, sobre a continuidade da vida, sobre a bondade de Deus. Que se essa dúvida aparecer, que nós acendamos a chama da fé. Mas se o erro nos perseguir, que nós encontremos a verdade que Ele quer nos mostrar, porque todos nós somos falíveis e podemos errar sim. Não devemos nos castigar pelo erro, mas tentar aprender com ele para fazermos melhor. Mas se o desespero chegar, que a esperança nos anime, alavancados pela boa leitura, pelo um bom aconselhamento, por uma consulta que precisa, por um novo hábito, por uma nova postura, por uma nova vontade de fazer melhor. Mas se a tristeza nos abater, que nós possamos estar receptivos para a alegria, quando não nós formos a alegria para quem sente tristeza. Que coisa boa quando nós, em algum momento,
nos sentimos tristes e vem alguém totalmente carregado de energia a nos alegrar. Enfim, e se as trevas aparecerem, que a nossa boa vontade, o nosso conhecimento espírita e a nossa força de vontade faça a luz para dissipar as trevas. Porque sempre será mais importante consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo fisicamente que viveremos para a vida eterna que Deus deu para cada um de nós. Muito obrigado, tenhamos uma semana abençoada, que assim seja. Bom, com essas palavras que já foram colocadas, nosso amigo, nós já estamos todos sintonizados com as palavras de amor, perdão, união, fé, verdade, esperança, alegria e luz. Essas palavras bem-vindas do nosso Mestre Jesus, que Ele bem nos deixou. Onde um ou mais estiver reunidos em meu nome, eu estarei presente. Com essas palavras bem-vindas, que entrou no nosso coração de amor, então adquirimos cada vez mais a nossa fé no nosso Mestre Jesus, porque Ele mesmo nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar ao Pai se não for por mim. Então sintonizamos o amor no nosso Mestre Jesus por essa oportunidade deste momento, para Ele nos tocar e deixar aquela luz brilhar no nosso caminho cada vez mais. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado por tudo que temos e tudo que somos. Pela saúde que temos, Senhor. Nesse momento também sintonizamos a saúde, pedindo a todos os necessitados, trabalhadores da casa, famílias, amigos, que eles recebam da espiritualidade amiga essa inspiração de cura, inspiração de amor, que toque no seu interior, no seu corpo físico e espiritual. Que Deus esteja no comando de tudo, ontem, hoje e sempre. E assim, com essa energia que está a nos rondar neste momento, agradecemos pelo dia de hoje, pela noite que estamos passando e vamos passar, maravilhada, guiada pelos bons espíritos. Pedimos que o dia de amanhã seja iluminado o nosso trabalho, a nossa luta, com muita paz e muita luz. E assim, agradecemos e pedimos a permissão à espiritualidade amiga, Mãe Maria de Nazaré, que nos ilumine, nos guie, ontem, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado e uma boa noite a todos.